todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ABDT Memória Viva. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de fazer essas entrevistas que têm por finalidade mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional os membros da Academia Brasileira de Trabalho. E minhas senhoras e meus senhores, eu tenho a honra, o prazer, o privilégio hoje de fazer a entrevista com o maior jurista do trabalho brasileiro. Com senhoras e senhores, com vocês, o professor e magistrado André Molina. Querido Molina, que bom recebê-lo aqui no ABDT Memória Viva. Muito obrigado, é um grande prazer estar integrando aí mais esse projeto da nossa academia para contar um pouquinho da gente, né, aqueles que não nos conhecem. Então eu louvo aí a diretoria, especialmente você, Confrade Rodolfo, por estar capitaneando essas entrevistas. Eu estou aqui à disposição, tenho certeza que vai ser um grande prazer. E meus amigos e minhas amigas, só para vocês entenderem a referência inicial, né? Por que eu digo que é o maior jurista, o maior juiz laboralista do Brasil? Qual é a sua altura, Molina? Eu tenho exatamente 1,97 m. Então, meus amigos, então você pode imaginar. É porque quando a gente faz a transmissão aqui pelo Zoom, a pessoa não tem ideia do tamanho do homem. Eu olho para cima, eu tenho 78, eu fico olhando para cima. Mas, querido amigo, estimado colega, talentosíssimo jurista, eu diria que maior do que a sua altura é só a sua capacidade e seu coração. Sejam bem-vindos à nossa BDT Entrevista, não, a BDT Memória Viva, e eu quero falar contigo um pouquinho, né? Esse é o momento inicial, para o pessoal conhecer um pouco você. É o momento André Molina por André Molina. Então, por favor, me diga aí, quando você nasceu, onde, qual foi a sua formação de base? Vamos lá, então. Resumidamente, eu me chamo, né, André Araújo Molina. Eu nasci aqui em Cuiabá, Mato Grosso, em abril de 1980. Então, há poucas semanas eu fiz 44 anos. Moro aqui em Cuiabá até hoje, né? Fiquei fora da cidade durante alguns períodos em razão de estudos, de formação, o trabalho também. Mas hoje, atualmente, eu moro aqui em Cuiabá. Inclusive, por coincidência, a casa onde eu estou é exatamente de frente da casa dos meus pais e de onde eu nasci, aqui na Rua Camboja, no bairro Xangri-Lá, em Cuiabá, Mato Grosso. A minha família, Rodolfo, ela é cuiabana, de raízes bastante distantes. O Molina, de meu sobrenome, é originário da região de Valência, na Espanha, e o meu bisavô veio para o Brasil por um período temporário para chefiar um projeto que havia de uma parceria. Mato Grosso, no passado, era um grande produtor de látex para a fabricação de borracha, e uma empresa espanhola celebrou um contrato aqui de produção de um período de uns 4 ou 5 anos. E então, meu avô, na época com formação em Direito e Contabilidade, veio da Espanha temporariamente para acompanhar localmente este projeto. E por aqui ficou, por aqui, meu avô, Aníbal Molina, já nasceu, meu pai, Edmundo Molina, já nasceu aqui em Cuiabá, então eu sou já da terceira geração de cuiabanos. A família de minha mãe também é aqui de Cuiabá, e uma família de professores. Então, eu tenho muitos tios que são professores, fundadores aqui da faculdade da Universidade Federal de Mato Grosso. Meu pai foi professor titular da Universidade Federal de Mato Grosso, que foi fundada enquanto universidade na década de 1970. Então, até por conta disso, desta formação familiar, tudo isso, eu sempre tive um grande incentivo aí ao estudo. Meu pai me falava desde o começo: meu filho, eu não vou deixar a herança para vocês, eu sou classe média, então ó, o maior patrimônio que eu deixo a vocês, eu estudo, e você, André, você é o mais velho de 4 irmãos, e você é o meu exemplo. Então, se você, por acaso, se perder pelo meio do caminho, não tem como cobrar seus irmãos mais novos. Então, veja o peso já da responsabilidade e do incentivo. Então, Achei sensacional isso, porque eu identifiquei muito da minha história, né? Eu vejo, meu pai tinha exatamente esse mesmo discurso. Meu pai migrou de Santa Catarina para a Bahia, e é aqui que a gente foi construindo a nossa vida. E ele dizia: filho, eu não vou lhe deixar a herança, não, não vai, não fique esperando nada, você vai correr atrás dos estudos, e isso eu vou investir em você. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Eu sou um pouco mais velho do que ti, eu fico realmente satisfeito. E eu entendi, eu fiquei ouvindo aqui, eu percebi que havia já na família uma referência no campo do direito. Como é que o direito e o direito do trabalho foi entrando em sua vida?
Sim, veja lá, este meu bisavô, como lhe disse, que veio da Espanha para chefiar esse projeto, depois ele aqui permaneceu, ele foi inclusive promotor de justiça aqui no interior, ele foi prefeito dessa mesma cidade aqui ao lado de Cuiabá em que ele se instalou. Só que a família ela não tem uma linha assim muito no direito, não. Sempre houve na família uma ideia de faz aquilo que você gosta. Então, meu avô, embora promotor de justiça, meu bisavô promotor de justiça, meu avô já era médico veterinário, meu pai engenheiro mecânico, a minha mãe pedagoga, e eu, como filho mais velho, não tive nenhum tipo de influência no sentido familiar mais próximo para a escolha da profissão. A ideia sempre foi faça o que você gosta e assim eu lá no meados mais ou menos do antigo, né, que se chamava segundo grau, eu fui procurar o que fazer. Eu estava entre direito, administração de empresas e eu tinha também um gosto assim por arquitetura. Então eu estava entre essas disciplinas, eu sabia que a área de saúde não era aquilo que eu gostaria e eu fiz um teste vocacional que deu direito. Então no último ano, no famoso terceirão, né, na minha época pré-vestibular, eu já defini que eu queria fazer direito e assim foi então até entrar aqui na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso. E eu comecei então a faculdade de Direito aqui na UFMT, fiz o primeiro ano, é, aquele deslumbramento no bom sentido, né, com a faculdade, festas, colegas. Iniciando o segundo ano, eu e os colegas de turma, falei, agora nós precisamos fazer um estágio, alguma coisa, né, começar a trabalhar na área para ter essa experiência prática. E por coincidência, Rodolfo, na sala, nossa, havia alguns servidores técnicos judiciários do TRT, Mato Grosso, que faziam faculdade de Direito. E eles informaram, gurizada, nós estamos vendo vocês aí comentando de querer fazer estágio. Nesta semana, justamente, abriu processo seletivo, né, teste seletivo para estagiária do TRT 23, TRT Mato Grosso, e vai ser uma prova lá, né, de conhecimentos gerais, e português, esse tipo de coisa, e entrevista. Então, vocês estão procurando estágio, tem vaga lá. Muito bem, nós fomos fazer. E há uma passagem muito interessante que eu gosto de contar, que na entrevista do estágio, a gente estava, como disse, no começo do segundo ano. Eu nunca tinha tido, então, direito do trabalho, nem processo do trabalho, que aqui na Universidade Federal é só a partir do terceiro ano, direito material e processo do trabalho, quinto ano, que inclusive é a disciplina que eu ministro hoje aqui na universidade. Mas no início do segundo ano nós não tínhamos essas disciplinas. E eu fui fazer, então, o teste seletivo para estágio. E um colega meu, ele foi chamado para a entrevista dele num determinado dia. E o desembargador com quem em tese ele trabalharia perguntou: Fulano, você já teve direito e processo do trabalho na faculdade? Ele contou a verdade, disse: não, não tive. Ou seja, ele não foi recrutado por gabinete e foi colocado para atender balcão na antiga Secretaria de Execuções. Atender balcão de advogado, pegar processo, uma atividade burocrática. E ele contou isso para mim na universidade no dia seguinte. Então, a minha entrevista posterior, cheguei no gabinete de outro desembargador e ele me fez a mesma pergunta. André, gostei do seu currículo, notas muito boas da Universidade Federal, tal. Você já teve direito e processo do trabalho? Sim, desembargador, tive sim. Inclusive é a matéria que eu mais gosto, tá? Olha só a maturidade, né? Tive sim. Ele, pois então você está contratado, você vai fazer aí o processo seletivo, exames médicos, levantar documentação. Eu saí correndo, então, desta entrevista, entrei na Livraria Janina, aqui em Cuiabá todo mundo conhece, é a mais tradicional, e comprei, então, na época, o curso de Direito do Trabalho, do professor Maurício Godinho Delgado, e o de Direito Processual do Trabalho, do nosso confrade Carlos Henrique Bezerra Leite. E eu li esses dois livros desesperadamente, no intervalo de 15 a 20 dias, os dois, por conta do período que eu estava levantando documentação, assinar contrato de estágio. E eu cheguei, então, no meados do segundo ano de faculdade, lido apenas, então, somente esses dois livros e me apresentei para estágio lá no gabinete do hoje desembargador Tarcísio Valente, aqui do Mato Grosso. À época, ele era juiz convocado. Juiz convocado, gabinete meio desfalcado, então colocaram lá um estagiário para auxiliar. Eu fiquei em torno de uns 2 anos lá no gabinete do desembargador Tarcísio Valente, e com isso, então, meu contato com o direito do trabalho, ele me passava processos, né, para fazer minutas de votos, por exemplo, um tema trabalho rural, e me entregava um livro. André, leia o livro do trabalho rural, depois você Massa. passa a minuta. Então, eu fazia a minuta em um dia da semana, nos outros 4 eu passava estudando. Então, foi assim que o meu contato com o direito do trabalho se aproximou. Então, por esta coincidência, mais ou menos histórica ou não, esta minha mentira aí da entrevista, que me levou até o direito e a justiça do trabalho.
Que maravilha, meu Deus do céu, eu achei sensacional essa história, né? É a história realmente para contar para filhos e netos, eu viu isso, né? E eu queria entender, parece-me natural esse caminho, como é que a magistratura trabalhista foi entrando na sua vida. Foi tudo muito rápido também, Rodolfo. Na minha época, não existia, né, a exigência dos 3 anos de experiência para a magistratura, que só veio com a emenda constitucional 45, do final de 2004. Eu me formei em dezembro de 2003, e o baile de formatura e tudo mais, eu concluí a faculdade em março de 2004, foi o meu baile de formatura e a colação de grau. E, coincidentemente, em abril de 2004, no mês seguinte, saiu o edital para a magistratura do trabalho aqui do TRT 23. Então, foi o meu primeiro e único concurso em que eu fiz. Passei em primeiro lugar nas provas e, como não tinha títulos, recém-formado, nem a minha OAB contou, para você ter uma ideia, como título, eu caí para quarto lugar, mas aprovado, tomei posse e comecei, então, na magistratura trabalhista em meados de 2004. Então, nós estamos agora em junho de 2024, eu estou fazendo praticamente 20 anos de magistratura do trabalho, e um pouco mais à frente eu conto simultaneamente de magistério também, nas disciplinas de Direito e Não, eu Processo. queria entender um pouco também essa parte com o magistério, porque isso está intimamente relacionado. Claro, vamos lá também. Foi uma outra coincidência. Eu, como acabei de dizer, como eu não tinha títulos, eu caí para quarto lugar. A minha primeira lotação foi em uma cidade do interior, a Cáceres, que fica a 200 quilômetros de Cuiabá, como juiz substituto naquela vara do trabalho. Rodolfo, no meu primeiro dia de audiência, naturalmente as audiências mais longas e tudo mais, terminei. Ao sair da sala de audiências, o servidor da vara me disse: doutor André, tem um pessoal da Universidade Estadual que quer conversar contigo, da Unemate. Eu falei: como assim, meu primeiro dia? Não conheço ninguém na cidade? Pois não. En- Pedi para entrar, se apresentaram, era o diretor da faculdade, o coordenador do curso, que vieram me dar as boas-vindas na cidade e me dar notícia que, por acaso, naquele dia, estava se encerrando o prazo para processo seletivo de professor substituto de Direito e Processo do Trabalho. Eu saí, então, correndo, era umas 5 horas da tarde, né, no final da pauta, fui até a Secretaria da Faculdade de Direito na noite daquele dia e me inscrevi para o processo seletivo. Me submeti ao processo seletivo, havia lá os Fantástico. concorrentes, eu passei em primeiro lugar e passei a ocupar essa vaga. Então, no meu primeiro dia de audiência na magistratura, eu, na semana seguinte, já comecei também a dar aula em Direito e Processo do Trabalho. Então, imagine você que processo do trabalho geralmente é o último ano de faculdade. Então, eu tinha recém-completado 24 anos, já comecei a dar aula para alunos que tinham basicamente a mesma idade que eu, né? Aqui na Faculdade de Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unemate, onde eu cumpri, então, meu primeiro período como professor substituto, e daí para frente eu resolvi aprofundar, investir. Trabalhei os meus primeiros 5 anos na magistratura sem gozar um único dia de férias. Naquela época se permitia acumular. Para que eu fiz isso? Para utilizar os períodos de férias para poder cursar o mestrado. Não havia mestrado ainda aqui na Universidade Federal àquela altura, então eu rumei lá para São Paulo, para a PUC São Paulo, para fazer o mestrado àquela altura, com créditos acumulados em 2 semestres, que eu utilizei justamente os meus 10 períodos de férias acumulados em 5 anos, mais vários plantões que eu ficava para ter folgas compensatórias. Então, assim que eu comecei, quase que simultaneamente, colei grau na faculdade de Direito, entrei na magistratura e entrei no magistério, tudo no intervalo de 2 ou 3 meses, a minha vida mudou desta forma completamente. Gente, depois dizem que eu fui rápido, você foi a jato. Que coisa impressionante. E como é que a Academia Brasileira de Direito do Trabalho surgiu em sua vida? Quais foram suas primeiras referências e depois seu processo de ingresso? A primeira vez que eu ouvi falar da Academia Brasileira de Trabalho foi nos tradicionalíssimos congressos da LTR, em São Paulo, né, organizados pelo professor, saudoso professor Amaury Mascaro Nascimento. Então, eu, já professor, já mestre em Direito, àquela altura, antes do doutorado e tudo mais, eu já frequentava, então, os congressos da LTR. E num desses congressos, entre um painel e outro, eu assisti à posse na academia do meu, então, professor da PUC São Paulo, professor Renato Rua de Almeida. Então, eu vi o professor Renato Rua tomando posse como titular de uma cadeira, salvo engano, a confreira Ione também, naquela oportunidade, os dois tomaram posse na academia. Então, eu me despertei para começar a conhecer, começar a pesquisar, verificar que muitos daqueles meus professores da PUC São Paulo, aqueles autores que eu
consultava nos livros, integravam a academia. Então, devagar, né, eu muito jovem ainda, professor iniciante, comecei a tomar algum contato e apenas então somente passado mais alguns anos, já tinha terminado o doutorado, já tinha feito pesquisa de pós-doutorado. Na pesquisa de pós-doutorado eu tive contato também na USP com o professor Estevão Malê, que foi um dos meus padrinhos, digamos assim, que me indicaram desde a primeira vez na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, e eu fui me apresentando aos poucos, como disse, por conta da minha idade, eu sou um professor iniciante ainda até hoje, aqui no estado de Mato Grosso não tenho contato com os grandes centros, então eu fui aos poucos me apresentando, participando aí mais ativamente de congressos, de eventos, até então que eu consegui, felizmente, né, com toda a honra, ser eleito para a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Hoje eu ocupo a cadeira 80, com muita honra, a cadeira que foi fundada por um grandíssimo jurista baiano, né, o professor Orlando Gomes. Eu nunca podia imaginar que eu, àquela altura, com 42 ainda, pudesse ocupar uma cadeira vitalícia, né, que foi já titularizada pelo professor Orlando Gomes e tantas outras sumidades em direito brasileiro. Só que, como eu contei da minha história, eu posso pecar, e peco muito, Rodolfo, por inexperiência, por falta de conhecimento, mas eu nunca peco por omissão. Então, se eu precisei mentir, uma mentirinha do bem, para entrar no estágio, na academia também, muito embora iniciante e consciente das minhas limitações, eu também, medo eu não tive, me apresentei e felizmente consegui, com a ajuda de muitos amigos e com a aprovação da maioria do corpo acadêmico, está entre aqueles que sempre me foram referência. Olha, é sensacional isso. Eu confesso que é uma história, e há vários trechos dessa história que eu não sabia. E eu estou conhecendo também mais o confrade André Molina. E tendo em vista essa sua experiência, essa sua vivência, essa celeridade com que você está vivendo, eu queria te ouvir mais um pouquinho, agora, na verdade, pensando para o futuro. Sabe, eu vejo o seu talento, a sua dedicação, a sua visão crítica, principalmente do processo do trabalho, e eu queria que você exercitasse um dom de profecia aqui. Quais são as perspectivas hoje, na sua visão, do confrade André Molina, do acadêmico André Molina, do imortal André Molina, para o futuro do direito e processo do trabalho? Claro, Rodolfo, até coincidentemente, a pergunta que você me faz agora é exatamente o título da minha tese de doutorado, que eu fiz em filosofia, no Departamento de Filosofia do Direito, e o título da tese, na época, foi justamente este: O futuro do direito e do processo do trabalho. Então, eu intentei, enquanto tese, né, enquanto algo relativamente originário, tentar responder. O que eu enxergava do futuro do direito do processo do trabalho? Muito resumidamente, que evidentemente não estou defendendo novamente a tese, então eu vou resumir aqui. A rigor, eu enxergo que na origem do direito e do processo do trabalho, a relação básica que foi colhida pelo direito era uma relação relativamente uniforme. Um grande industrial, trabalhadores com pouca instrução, sem poder nenhum de negociação, aquela relação assimétrica clássica, de modo que o direito material foi pensado também de forma uniforme. É como se fosse uma embalagem que recolhia de forma unânime e uniforme essas relações que eram similares. E o processo da mesma forma, o processo também foi pensado como uma relação jurídica processual rígida para colocar em andamento este direito material que era um só. O que eu enxergo para o futuro? As relações de trabalho na contemporaneidade, elas não são mais simétricas e uniformes como eram antigamente. Hoje nós temos ainda grandes industriais, multinacionais, mas nós também temos médios, pequenos empregadores, microempresários, no polo dos trabalhadores, a mesma coisa. Continuamos tendo, infelizmente, trabalhadores com um grau de instrução menor, trabalhadores braçais, mas nós temos também um contingente de profissionais técnicos, profissionais de nível superior. Então, aquela relação que era uniforme, ela se pulverizou em diversas relações com graus diferentes de autonomia entre si. De modo que o direito do trabalho, a mim, para recolher essas relações da contemporaneidade, não pode ser mais um direito do trabalho uniforme. Então, eu sugiro que o direito do trabalho se decomponha em microsistemas mais especializados para cuidar de cada uma dessas situações.
E eu sugeri isso como tese, eu defendi em 2016, e o que me parece é o que vem mais ou menos acontecendo. Nós vemos aí recentemente a lei complementar dos domésticos, nós vemos a lei dos motoristas profissionais, vemos a lei dos transportadores autônomos. Então, se percebe que a CLT, dentro de alguma medida, ela vem sendo esvaziada. Isto não se trata de uma desregulamentação, flexibilização, não é isso que eu estou defendendo. A ausência de proteção, não é isso. O que eu estou dizendo é a substituição paulatina do modelo rígido da CLT por microsistemas especializados para grupos de categoria. Urge, como todos sabem, uma lei específica para tratar transportadores por aplicativos. São empregados, são autônomos, são parasubordinados, uma terceira categoria. Então, nós precisamos, então, ir substituindo paulatinamente a CLT, rígida e inflexível, por esses microsistemas calibrados por graus de proteção compatíveis com cada uma dessas relações, isto para o direito material. E o processo, naturalmente, aquele processo padrão, rígido, pensado outrora, também não é eficiente nem efetivo para colocar em andamento, processualmente, essas relações que são tão díspares. Basta imaginar na prática, Rodolfo, qual a necessidade de se realizar audiência de conciliação para hipóteses em que as partes não têm interesse de conciliação. Só que o Tribunal Superior do Trabalho ainda pensa de forma rígida. Se você saltar alguma etapa, se você não passar por alguma estação que processualmente está pré-programada, aquilo gera uma nulidade. Eu não penso o processo desta forma. Eu acho que o processo também caminha para um grau maior de eficiência e alguma margem de adaptabilidade a este direito material que ele está servindo, que também é multifacetado. Então, um processo mais aderente a cada um desses microsistemas. Então, eu, na minha realidade, para você ter uma ideia, eu faço isso aqui. Então, há grupos de processos em que, tradicionalmente, o grande empregador não faz acordo, eu não designo audiência. Eu já cito para contestar. Em sistema, no prazo, réplica, vem só para instrução. Em outros casos em que os empregadores fazem bastante acordo, eu não marco a apresentação de defesa na primeira audiência. Eu marco uma audiência de mera conciliação. Qual o sentido do advogado digitalizar documentos, preparar a defesa, juntar no sistema, para na primeira oportunidade fazer um acordo e todo aquele trabalho ser jogado no lixo? Então, para esses grupos, eu marco uma audiência prévia de conciliação, não havendo conciliação, prazo para contestação em 15 dias, réplica em mais 15 e volte para a instrução. Então, perceba que já é possível, especialmente a partir com o diálogo com o CPC de 2015, nós darmos esta feição mais eficiente e flexível, adaptável também ao processo. Então, este é o futuro que eu enxergo. Eu não tenho uma visão apocalíptica, não, de fim da justiça, do direito, do processo do trabalho, não tenho esta visão, mas acho que, como disse, que o direito e o processo precisam se atualizar para se inserir desta nova realidade pós-moderna, complexa, em que nós estamos vivendo. Sensacional. E meus amigos e minhas amigas, este é o professor e magistrado André Araújo Molina. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais desse grande, literalmente grande nome do direito do trabalho no Brasil. Eu lhe dou a palavra, meu estimado, para suas considerações finais antes de eu encerrar o programa. E muito obrigado. Como disse, foi um grande prazer aqui contar resumidamente um pouquinho da minha história. Eu não falei, preciso fazer registro também da minha parte mais familiar. Eu sou casado, tenho 2 filhos, o Arthur Molina e a Maria Eduarda. O Arthur tem 10 anos, a Maria Eduarda tem 6 anos. E eu sigo aqui em Cuiabá, Mato Grosso, sendo o único, né? Isso é uma satisfação enorme também, o único acadêmico da história nascido no estado de Mato Grosso. Nunca houve, né, nem antes, nem atualmente. Eu sou, então, o primeiro acadêmico da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, oriundo do estado de Mato Grosso, que eu tenho muito orgulho da minha cidade, Cuiabá, do meu estado de Mato Grosso, da minha faculdade de Direito aqui da Universidade Federal de Mato Grosso, e eu sigo aqui, então, à disposição para poder colaborar, né, nesse grande conclave que é a academia e, de alguma forma, quem sabe, sugerir ou inspirar estudantes para que sigam em busca de seus sonhos. Maravilha! E meus amigos e minhas amigas, este foi o ABDT Memória Viva. Aproveite para ver não somente esse episódio, mas todos os demais episódios da playlist. Veja também o ABDT Entrevista, veja também as publicações no nosso perfil do Instagram e também os áudios nos nossos podcasts. E a gente se encontra em outra oportunidade. Até a próxima! Justiça queremos, por isso